Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí. Estou aguardando a entrada de vocês. E aí, meu amigo Aldísio, Ramon, tudo bem? Vamos lá, vou tentar fazer aqui uma live, porque eu tentei gravar um vídeo para falar daquele tema que a gente tinha combinado, que era do namoro qualificado e da união estável. E o vídeo ficou muito longo, acabou que eu não consegui postar aqui pelo Instagram. E aí, como o tema é muito complexo, e eu creio que a melhor maneira para a gente falar sobre o namoro qualificado e a união estável seja uma live mesmo, né? Eu vou fazer essa live aqui e aí no final vai ficar gravado para quem quiser ficar consultando, né? Inclusive eu vou falar aqui o número dos precedentes, doutrina, jurisprudência, eu vou deixar tudo bonitinho para a gente continuar naquela sequência daquelas videoaulas, que é aquele nosso projeto, né? Que em conjunto com vocês a gente vai montar aqui nesse meu perfil pessoal, né? E aí depois eu vou tentar transferir lá para o outro perfil profissional. Como eu disse para vocês, é uma conversa bem informal, inclusive eu estou deixando para a gente ter esses bate-papos sempre depois dos meus treinos, né? Que é o horário que eu tenho mais tranquilidade para conversar, né? Eu chego da academia, já venho direto para cá, aí antes de engrenar aqui nos demais afazeres, eu vou tirar um tempinho para a gente ter sempre esse bate-papo, né? E aí vocês devem estar se perguntando, até só justificando, por que o nosso segundo tema foi a união estável e o namoro qualificado. E eu escolhi esse tema, na verdade não foi nem eu que escolhi, foram vocês que escolheram esse tema. Como eu falei para vocês, essas videoaulas eu estou programando de acordo com as ideias que vocês estão me mandando, né? Para a gente tentar discorrer. E eu recebi muita pergunta com relação a pedindo para desenvolver e tirar dúvidas sobre o jeito da união estável, de namoro, como diferenciar namoro de união estável, como é que isso é feito, né? E aí, por conta de todas essas perguntas, eu juntei tudo e resolvi fazer esse apanhado e fazer essa distinção entre namoro qualificado e união estável, tá bom? E assim, é um tema bem importante, né, pessoal, porque é um tema muito atual. Vocês sabem que hoje em dia, assim, a grande parte da nossa sociedade não acredita mais no casamento, né? Tem gente até que diz que o casamento é uma instituição falida. Eu particularmente não acredito nisso. Eu acho que o casamento ainda é uma instituição válida, né, entre nós, assim, é onde nós constituímos as famílias, né, e damos prosseguimento aí à vida em comum, né, entre pessoas do mesmo sexo ou pessoas do sexo diferentes, né. Então hoje já está decidido no Brasil que o casamento entre pessoas do mesmo sexo já é uma realidade, assim como também a união estável já é uma realidade, né. E aí, para a gente desenvolver esse tema, né, para que fique bem claro na cabeça de vocês, Oi, Fernanda, tudo bem? Para que fique bem, estamos só esperando aqui o pessoal ir entrar. À medida que as pessoas forem entrando, eu vou desenvolvendo o tema. Caso vocês tenham alguma pergunta, ao final nós vamos tirar as dúvidas de vocês, né? Então, voltando aqui. E aí eu fiz para ficar tudo bonitinho, bem esclarecidinho, eu vou fazer um histórico de como começou a união estável na nossa sociedade, né? E como ela vem se desenvolvendo e por que essa dúvida que surgiu agora entre esse novo termo que está sendo muito discutido tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência dos tribunais, né? E dos tribunais superiores, que é o tal do namoro qualificado, né? Naquela nossa enquete que eu fiz com vocês aqui, com os meus seguidores, nós tivemos, felizmente, né, a grande maioria das pessoas, eu até perguntei, pessoal, aquela nossa enquete lá, namoro qualificado e união estável, o que é que vocês acham? São a mesma coisa? O namoro qualificado, ele pode trazer consequências tais como regime de bens, alimentos, pensão, partilha,
sucessão hereditária, né? Tudo isso. Então a nossa grande pergunta daquela nossa enquete era exatamente essa, né? Se o namoro qualificado, tanto quanto a união estável, daria direito a esses benefícios, né? Que na união estável são proporcionados aos conviventes. E aí a maior parte das pessoas realmente respondeu que não. E vocês estão certos, realmente a união, o namoro qualificado não tem nada a ver com a união estável, mas ele é muito semelhante e ele tem sido muito confundido no seio da nossa sociedade, né? E tem existido uma grande dificuldade dos tribunais em identificar quando os casais estão convivendo em união estável, quando esse relacionamento se qualifica como namoro, né? O tal do namoro qualificado. Daí, pessoal, que eu resolvi fazer essa live exatamente para deixar bem esclarecido e ajudar algumas pessoas, que eu sei que tem muita gente que vive numa relação até por uma certa comodidade, né? Porque não quer se preocupar com regularizar a situação, porque acha complicado esse negócio de papelada e tudo. Aí as pessoas hoje em dia estão preferindo mais viverem sem estabelecer um casamento, né? Sem estabelecer uma união de acordo com os ditames da lei, como é o casamento. Exatamente para não ter a dor de cabeça, de separar. Isso é que as pessoas pensam, né? Que vivendo dessa forma não terão dor de cabeça com partilha de bens, com sucessão hereditária. E é exatamente daí onde as pessoas se enganam, né? Porque a união estável, diferentemente do namoro qualificado, a união estável também concede aos conviventes todos esses benefícios, né? Na união estável existe um regime de bens próprios, na união estável as partes conviventes elas têm direito à sucessão hereditária, né? Mesmo essa união estável não sendo uma união estável reconhecida juridicamente, assim, né? Formalmente, né? Não há, né, a lei, inclusive, nem obriga que os conviventes vão a um cartório ou façam um contrato de união estável. Não há essa obrigatoriedade na lei e a jurisprudência também já reconhece tudo isso, né? Então daí a grande dificuldade de futuramente, quando acontece o imprevisto, né, na vida das pessoas, dessas pessoas que estão vivendo sem essa relação juridicamente organizada, de quando acontece o imprevisto, né, uma morte de uma pessoa ou então uma separação, a grande dificuldade hoje é exatamente se provar se aquele relacionamento que aquele casal vinha convivendo, se ele seria uma união estável ou um namoro qualificado, exatamente para que as partes conviventes tenham os direitos, como eu já falei para vocês, direitos sucessórios, partilha de bens, pensão e etc. Tá bom? E aí vamos lá, vamos retomar aqui, que eu já fiz aqui essa breve introdução exatamente para dar tempo o pessoal ir chegando, e eu vou dizer para vocês, fazer um breve histórico de como surgiu a união estável, de onde que veio esse instituto, né? A união estável, pessoal, ela surgiu em nossa sociedade a partir da Constituição de 1988, né? Mais precisamente, na nossa Constituição, a união estável ela veio no artigo 226, que trata da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso. Lá no parágrafo 3º desse artigo 226 da nossa Constituição Federal, ficou exatamente reconhecida a união estável. Então ficou bem claro lá nesse parágrafo da Constituição Federal, que diz o seguinte, ó: para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Então, vejam aí, a união estável ela tem amparo, inclusive constitucionalmente falando, né? Ela está lá na nossa Constituição. E aí vocês devem estar se perguntando, né? Mas segundo a Constituição Federal, a união estável ela só seria reconhecida se fosse como entidade familiar, se fosse uma união entre o homem e a mulher, segundo a Constituição Federal. Gente, é que segundo a Constituição Federal,
e segundo o artigo 1723 do nosso Código Civil, que regulamentou esse artigo, que tem inclusive essa mesma redação, eles dizem que a união estável, ela é reconhecida como entidade familiar, como sendo a união entre o homem e a mulher. Mas aí o que aconteceu? Posteriormente, o STF, em uma ADI, eu vou até passar para vocês o nome, eu tenho aqui, na ADI 4.277 do Distrito Federal e na ADPF 132 do Rio de Janeiro, o plenário do STF decidiu, nessas duas ações, que a entidade familiar da união estável entre homem e mulher, que é reconhecida como entidade familiar, a união entre o homem e a mulher, não obsta que a união entre pessoas do mesmo sexo possa ser reconhecida como entidade familiar apta a merecer a proteção estatal. Então, nesse julgado, pessoal, o STF decidiu que as uniões homoafetivas têm o mesmo amparo legal que a união entre o homem e a mulher. A partir daí, o casamento entre pessoas do mesmo sexo ficou legalizado no Brasil e acabou essa como que se diz, essa celeuma que existia em torno desse artigo da Constituição e do artigo 1723 do Código Civil, que tem a mesma redação da Constituição Federal. Então, a partir desses dois julgados do STF, né, a união estável, que segundo a Constituição e o artigo que regulou seria só entre o homem e a mulher, passou a ser considerada também para as relações homoafetivas, né? Então tem a mesma proteção do Estado. E aí a gente seguindo mais um pouquinho à frente, falando ainda da união estável, para que vá clareando aí na mente de vocês o que seria uma união estável, até para vocês chegarem a entender a diferença dela para o namoro qualificado, né? Segundo o nosso Código Civil, deixa eu pegar aqui o artigo 1723 do Código Civil, que ele traz exatamente os requisitos que são necessários para a constituição de uma união estável. Faltando um desses requisitos que constam lá do artigo 1723, não irá existir a união estável, tá entendendo? Então vamos lá, o que é que diz o artigo 1723? Naquela mesma toada da Constituição Federal, né, ele começa assim, ó, artigo 1723 do Código Civil. É reconhecido como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada aí vem os requisitos necessários para a caracterização e para a configuração da união estável. Configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Então vejam só, pessoal, para que exista a união estável, é necessário que existam todos esses requisitos. Faltando um desses requisitos, não há condições de ser reconhecida a união estável. Daí porque eu digo para vocês, e daí porque que essa live é importante, que é exatamente para alertar as pessoas que vivem num regime de união estável, né? Que é sempre bom, eu sempre indico para os meus clientes, né, para os amigos que vivem em união estável, se vocês realmente têm a intenção de constituir família, legalizem, porque você provar, né, com testemunha, com documentos, a existência de uma união estável, né, e para você provar que aquela união estável não se qualifica, não seria um namoro qualificado, na prática, pessoal, nos casos concretos, é muito difícil, E para provar para vocês, eu trouxe aqui várias jurisprudências, vários julgados, inclusive nós temos julgados até do nosso TJ aqui do Ceará, que não reconheceu a união estável, né, e nessa toada já de uma jurisprudência já bem moderna, já bem contemporânea, já qualificou como o caso, né, do julgado como um namoro qualificado, exatamente por conta dessa grande dificuldade de se provar juridicamente, né, de se provar que aquela convivência que aquele casal mantinha se caracterizaria como uma união estável, exatamente porque todos esses requisitos aqui desse artigo, como eu disse para vocês, né, que são a união pública, né,
que ela seja contínua, que ela seja duradoura e que tenha intenção de família, são requisitos altamente subjetivos de se provar, tá entendendo? E faltando um desses requisitos, você não vai conseguir provar que você vive num regime de união estável, né? Então, daí que eu sempre digo, pessoal, quem está vivendo em união estável, quem tem intenção de formar família, eu sempre digo, procura um cartório, faz uma escritura pública, apesar, como eu repetindo mais uma vez aqui, pessoal, não existe essa obrigatoriedade, nem existe essa formalidade na lei, a lei não diz isso, tá entendendo? Mas é que numa eventualidade, depois, ou numa separação, ou no caso de uma morte, que a pessoa queira requerer uma pensão, né? Uma pensão por morte, fica muito difícil se você não tiver já um documento, uma escritura pública, um contrato particular dizendo que você vive em união estável, fica muito difícil você provar perante os tribunais. Vocês vão ver pelos julgados que eu trouxe para vocês aqui, que fica muito difícil vocês provarem que vocês convivem numa união estável, e aí vocês perderão o direito à sucessão hereditária, à pensão, a partilha de bens, etc, 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 né? Então veja lá, vamos lá, voltando aqui aos requisitos, ó, eu falei para vocês que a união seja pública. Por união pública, o que é que se entende? Isso aqui seria, vamos aqui falar subjetivamente, né? Caso você tenha que ir a um tribunal para você provar que você convive em união estável. Então, o que é que se entende por união pública? Por união pública se entende aquela união notória, né? Que é por notoriedade, aquela que é do conhecimento de todo mundo, né? Ela não pode ser uma coisa oculta, não pode ser uma coisa clandestina. Realmente tem que ser uma união que seja do conhecimento de toda a sociedade, dos amigos, da família, de todo mundo. Mas isso é muito subjetivo e é muito difícil também de comprovar, vocês vão ver pelos precedentes. O segundo requisito, que eu já disse para vocês, está lá no caput desse artigo 1723, que a união seja contínua. O que é que ele quer dizer por contínua? Subjetivamente, dependendo do caso concreto, que ela seja uma união que não tenha tido interrupções, né? Que são aqueles super comum, né? Aquele dar um tempo, né? Tem os casais que dizem, nós estamos dando tempo. Então, nessa relação, para ela ser uma relação contínua, o casal não tem que ter passado, não tem que ter tido aquela coisa de não, nós estamos dando um tempo. Isso desqualificaria a relação contínua para você provar uma união estável. Então, contínua, ela realmente não pode ter essas interrupções, não pode ter aqueles famosos estamos dando um tempo, tá entendendo? O terceiro objetivo é que ela seja duradoura, né? Também não existe um prazo mínimo, pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, né? Desde que conjuntamente com aqueles outros requisitos seja possível se comprovar a união estável. E por fim, o terceiro e último requisito, o quarto e último requisito, que é um dos mais importantes, e é aqui que reside a diferença da união estável para o namoro qualificado, é o objetivo e a intenção dos companheiros ou conviventes de estabelecerem uma verdadeira família, né? Que para a doutrina chama isso do ânimos familiar. Então, faltando essa intenção de constituir família, pessoal, não haverá uma união estável, e sim será um namoro qualificado. Então, o casal pode ter todos os outros requisitos, conviver junto, tirar fotografia, viajar, a namorada pode dormir na casa do namorado, o namorado pode dormir na casa do namorado. Às vezes é uma relação de 8, 5, 6, 10 anos, mas esse casal nunca deixou transparecer para os amigos, para a sociedade, que durante todo esse período que eles conviveram juntos, eles tinham essa intenção de formar uma família. Então, faltando essa intenção, o que é que os tribunais têm entendido? Que não seria uma união estável, e sim um namoro qualificado, porque um dos requisitos mais importantes, né, para que exista a união estável é exatamente essa intenção de constituição de família. E aí, pessoal, como provar essa intenção de família, né? Como a gente vai configurar a existência dessa intenção de família? O que seria, vocês devem estar se perguntando, o que seria então necessário para comprovar essa intenção de família? E então, seguindo aqui a doutrina, né? O que diz a doutrina? Para a doutrina, para que você configure essa intenção de família,
que é um dos requisitos para a constituição da união estável, seriam necessários os mesmos requisitos exigidos para a existência de um casamento. E quais são eles? Segundo a doutrina, ela chama de tractus, né? Tractatus e o reputatio. O que seria esse tractatus para a doutrina? O tractatus seria aquela forma como o tratamento que os conviventes dão entre si. E a reputatio seria exatamente o reconhecimento social do estado de conviventes. Tá entendendo? Então é dessa forma que se prova essa intenção familiar. Para vocês verem, pessoal, como é subjetivo, né? E só se prova realmente no caso concreto, com fotos, com documentos, com depoimentos de testemunha. Então é aquele velho negócio, não é fácil você comprovar uma união estável, né? Geralmente você vai ter que, para comprovar, você vai ter que ir ao judiciário, juntar documentos, testemunha. É um processo bem doloroso até você conseguir convencer o tribunal que você vive num regime de união estável e não num namoro qualificado, para que você possa passar a ter direito a direitos sucessórios, pensão alimentícia, parará, todos os outros direitos, partilha de bens, etc, etc e etc. E aí, pessoal, só para comprovar para vocês da importância dessa regularização que eu disse que eu venho aqui batendo desde o início, né, que não há necessidade de uma regularização formal da união estável, mas só a título de exemplo, para vocês verem como é importante quem vive união estável que regularize essa situação, eu trouxe para vocês um precedente em que, inclusive, esse precedente é um julgado do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, em que a convivente pediu a concessão da pensão por morte, né? E esse benefício foi negado exatamente porque nesse julgado o ministro Luiz Roberto Barroso entendeu, olha aí, gente, a importância de você não, mais uma vez batendo naquela tecla, né? Apesar de não existir essa obrigação, mas de você legalizar, não custa nada você fazer um contrato de união estável ou uma escritura pública. Essa pessoa precisou requerer a concessão da pensão por morte e ela teve que recorrer ao judiciário exatamente para comprovar que ela vivia em união estável para poder conseguir receber esse benefício, né? E aí eu trouxe exatamente esse julgado do ministro Roberto Barroso, e que ele fala exatamente aqui no julgado, eu vou ler para vocês, ele fala exatamente da desnecessidade da formalização da união estável por escritura pública ou qualquer outro tipo de documento, né? Mas aí, voltando bem, vocês vejam, pessoal, que esse julgado ele passou por várias instâncias até chegar ao STF, para que a pessoa conseguisse comprovar que ela vivia em união estável. Vocês imaginem quanto tempo isso não levou. Daí porque a grande dificuldade, daí porque o meu alerta para você que vive em união estável, tá entendendo? Então vamos lá. O que é que diz? Esse julgado, pessoal, foi no mandado de segurança 330.008, de 3 de maio de 2016. O que é que o ministro Luiz Roberto Barroso entendeu? Ele disse o seguinte, não constitui requisito legal para a concessão da pensão por morte à companheira que a união estável seja declarada judicialmente, mesmo que vigente formalmente o casamento, de modo que não é dado à administração pública negar o benefício com base neste fundamento. Vocês estão vendo aí? Segundo ele, né, a administração pública não poderia negar a concessão do benefício exigindo daquela pessoa, né, da convivente, exigindo que ela tivesse um documento comprobatório da união estável. Mas isso aí, pessoal, precisou chegar ao STF, hein? O STF reconhecer e dar esse direito à convivente. Aí, seguindo, embora, ele vem dizendo, né, embora uma decisão judicial pudesse conferir maior segurança jurídica, aquilo que eu estou dizendo para vocês, né, uma decisão judicial seria o reconhecimento da união estável por meio de um processo de reconhecimento de união estável, possivelmente uma sentença de primeiro grau em que o juiz reconhece, ou em sede de apelação o tribunal reconhece a existência
dessa união estável, né? E aí nós não sabemos a que nível foi. Aí ele continua: embora uma decisão judicial pudesse conferir maior segurança jurídica, não se deve obrigar alguém a ir ao judiciário desnecessariamente por mera conveniência administrativa. O companheiro já enfrenta uma série de obstáculos decorrentes da informalidade de sua situação. Se ao final a prova produzida é idônea, não há como deixar de reconhecer a união estável e os direitos daí decorrentes, né? Então vocês estão vendo aí que, segundo o ministro Luiz Roberto Barroso, essa formalidade, tanto legal, né, de você ter escritura pública, ou um contrato, ou você ter que ir ao judiciário para pedir o reconhecimento da união estável, para que você tenha direito à concessão do benefício da pensão por morte, não existiria, né? Não há por que a administração pública negar a pensão por morte à pessoa que vive num regime de união estável, sem que ela tenha juridicamente, né, comprovadamente a existência dessa união. Mas vocês vejam, pessoal, a dificuldade que é para a pessoa comprovar, né, esse caso precisou chegar ao STF para que o STF decidisse e para que a administração pública concedesse a essa pessoa esse benefício da pensão por morte, tá entendendo? Então, realmente, formalmente falando, né, e a lei, mais uma vez, afirmando para vocês, a lei não exige, mas na hora que vocês precisarem comprovar, né, comprovar de uma certa maneira essa união estável, é muito difícil no caso concreto, né? Então esse foi um caso que eu trouxe para vocês que chegou ao STF com relação a um pedido de concessão de pensão por morte, né? E aí eu trouxe alguns outros precedentes para vocês para mostrar da mesma forma. E deixa eu ver aqui. Eu trouxe até um bem interessante. Esse aqui é bem interessante, pessoal, porque ele fala da inexistência da união estável. É um precedente, foram os embargos infringentes do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E aí, nesse caso aqui, para vocês verem da dificuldade, né? O casal entrou na justiça para que pedisse o reconhecimento da união estável, e o tribunal acabou não reconhecendo, né? Não reconhecendo a existência da união estável. Aí eu trouxe aqui o julgado para vocês entenderem um pouquinho, né, quais são os argumentos, né, que os desembargadores utilizam para exatamente diferenciar a união estável do namoro qualificado e da dificuldade, que é para se comprovar uma união estável perante os tribunais, né? Então ele disse o seguinte, ó, que o relator do acórdão, ele entendeu, nesse caso, pela inexistência da união estável e pela presença de um namoro. Aí, pessoal, o tal do namoro qualificado. Então, o que aconteceu? Segundo o desembargador, né, o relator, ele diz o seguinte, ó, faltou um requisito essencial para caracterizá-lo como união estável. Inexistiu o objetivo de constituir família, aquele objetivo, aquele quarto requisito que eu falei para vocês que tem na lei, no artigo que regula a união estável. Aí ele continua dizendo, ó, com efeito, durante os longos anos de namoro, esse casal mantinha longo, quer dizer, o tempo nem importa, né? Olha aqui, ó. Com efeito, durante os longos anos de namoro mantidos entre os litigantes, eles sempre mantiveram vidas próprias e independentes, realizaram várias viagens juntos, comemoraram datas festivas e familiares, participavam de festas sociais e entre amigos. A autora realizava compras para a residência do réu, pagas por ele. Às vezes ela levava o carro dele para lavar, e consta que ela gozou licença-prêmio para auxiliar o namorado no momento de doença. Aí ele vem aqui, ó. Contudo, ainda que o relacionamento amoroso tenha ocorrido nesses moldes, nunca tiveram o objetivo de constituir a família. Vocês estão vendo aí, pessoal? Então, a importância desse tema e a importância de vocês saberem distinguir quando existe uma união estável e quando existe um namoro qualificado, né?
E aí eu retorno, bato novamente em cima da importância de quem vive numa união estável, né? Tentar regularizar essa união e não deixar para a última hora, não deixar para o caso de quando separar, não deixar para um caso de um acontecimento de morte, não sei o quê, porque vocês estão vendo aqui pelos julgados que é difícil comprovar, né? Vocês viram que esse casal aqui, ó, eles mantinham, viajaram junto, comemoravam festas de familiares juntos, né? Um pagava as contas dos outros, então tudo isso o casal juntou para comprovar a união estável, e mesmo assim eles não conseguiram comprovar, e o tribunal entendeu que no caso, aqui nesse caso concreto, não existiria uma união estável e sim um namoro qualificado, né? Então esse aqui é mais um precedente que eu trouxe para vocês, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e eu trouxe mais um, pessoal, mais um muito bacana, mais um outro precedente do STJ, que o ministro do STJ, ele deixa bem claro, né, esse conceito de namoro qualificado. Então é o seguinte, ó, foi no RESP, STJ, isso aqui já é um julgado do STJ, foi no RESP 1.263.015 do Rio Grande do Norte, da terceira turma da relatoria da ministra Nancy Andrighi, né, que inclusive eu sou fã da ministra Nancy Andrighi, né, eu sempre gosto de ler os julgados dela, são sempre julgados muito bem fundamentados, e ela tem uma visão bem contemporânea de tudo, né, ela é uma super competente, gosto demais de acompanhar os julgados da ministra Nancy Andrighi, exatamente por isso que eu escolhi esse julgado aqui, porque ela deixa bem claro, ela especifica bem a diferença entre o namoro qualificado e a união estável. Então vamos lá, vou começar aqui pelo namoro qualificado. O que a ministra Nancy Andrighi falou nesse julgado, nesse RESP que eu passei. Depois, pessoal, eu vou, no final da live, eu vou lá nos caracteres, né, eu vou deixar todo o número dessa legislação, desses julgados, tudo bonitinho para vocês, para quem quiser copiar, né, depois pegar a legislação pertinente ao nosso tema aqui da nossa live. Então o que diz a ministra? Ó? Na relação de namoro qualificado, isso aqui nós vamos ter exatamente o conceito de namoro qualificado, né, dado pela ministra Nancy Andrighi nesse RESP. Na relação de namoro qualificado, os namorados não assumem a condição de conviventes porque assim não desejam. São livres e desimpedidos, mas não tencionam naquele momento ou com aquela pessoa formar uma entidade familiar. Nem por isso vão querer se manter refugiados, já que buscam um no outro a companhia alheia para festas e viagens. Acabam até conhecendo uma família do outro, pousando para fotografias em festas, pernoitando um na casa do outro com frequência, ou seja, mantêm verdadeira convivência amorosa, porém sem o objetivo de constituir família. Vejam bem, portanto, pessoal, a importância da intenção de constituir família para caracterizar a diferença entre namoro qualificado e união estável. Então você pode preencher todos os requisitos de uma união estável, mas se o casal não mantinha essa intenção, né, segundo o que diz aqui a ministra Nancy Andrighi, se o casal não tinha essa intenção, esse objetivo de constituir família, aquela relação não vai configurar nunca uma união estável, e sim um namoro qualificado. Esse foi o conceito que ela deu aqui nesse RESP de namoro qualificado, e que é o conceito que é bastante usado pela doutrina, né, e pelos próprios os outros tribunais, né, quando os tribunais vêm reconhecendo o namoro qualificado, eles sempre pegam essa jurisprudência do STJ, nesse RESP que eu já citei para vocês. E aí, pessoal, mais na frente ela diz o seguinte, ó, falando agora da união estável, o que para a desembargadora ministra Nancy Andrighi, o que seria a união estável agora, né? Ela diz o seguinte: para a configuração da união estável é ditada pela confluência dos parâmetros expressamente declinados hoje no artigo 1723 do Código Civil. Então são aqueles requisitos que eu já falei para vocês, né? A união tem que ser duradoura, tem que ser contínua, tem que ser pública, né? Notória,
e tem que ter a intenção de manter a intenção de família. Tá tudo lá naquele no artigo 1723 que ela já começa a citar aqui. E aí, segundo, aí ela continua, que tem elementos objetivos descritos na norma, tais como convivência pública, sua continuidade e razoável duração, e um elemento subjetivo que seria o desejo de constituição de família. A congruência de todos esses fatores objetivos descritos na norma não levam necessariamente à conclusão sobre a existência da união estável, né? Mas tão somente informam a existência de um relacionamento entre as partes. Aí ela continua, pessoal, aquela parte que eu falei para vocês que é a mais importante. Ela diz o seguinte, olha, o desejo de constituir uma família por seu turno é essencial para a caracterização da união estável, pois distingue um relacionamento, dando-lhe a marca da união estável ante outros tantos que, embora públicos, duradouros e não raras vezes com prole, né, com filhos, não têm o escopo de serem família, porque assim não quiseram seus atores principais. Tá vendo aí, pessoal? Então, a grande dificuldade de nos casos concretos vocês conseguirem diferenciar perante o judiciário o que é um namoro qualificado e uma união estável, porque é muito subjetivo, né? Como é que eu vou provar que eu não tinha a intenção de manter uma família? É muito subjetivo, né? Às vezes o casal tem a intenção de manter a família, mas o outro não tem, tá entendendo? Geralmente a mulher, né, quando está num relacionamento, ela tem aquele sonho de manter a família, mas como provar? É muito subjetivo, como provar isso, né? E se a outra parte não tem essa intenção e ela consegue provar que não tem, então vai por água abaixo aquele desejo de reconhecimento de uma união estável para que você depois possa vir a ter os direitos, né, sucessórios, partilha de bens, pensão, etc, 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 né? Todos os direitos que uma pessoa casada possui, né? E aí eu trouxe para vocês aqui, só a título de ilustrar mais ainda esse nosso bate-papo, para ficar mais claro, né? Eu já falei para vocês os conceitos que a jurisprudência dá de namoro qualificado e de união estável. Eu trouxe, segundo a doutrina, né, na doutrina do professor, até anotei aqui, José Simão, professor José Fernando Simão, ele traz o conceito também bem bonitinho do que seria a união estável e o namoro qualificado. Aí o que ele diz aqui, ó, para o professor José Fernando Simão, se há um projeto futuro de constituição de família, isso fica bem mais fácil, né, de entender. Quando você vai para a doutrina, eles são bem mais objetivos. Se há um projeto futuro de constituição de família, estamos diante de namoro. Se há uma família já constituída com ou sem filhos, ou seja, se ela já existe no presente, há uma união estável. Isso é doutrina do professor José Fernando Simão, tá, pessoal? E aí ele continua dizendo o seguinte, ó, para que se verifique a existência dessa família no presente, devem ser levados em conta os critérios de reputação e tratamento, que é exatamente aqueles dois critérios que são exigidos no casamento que eu falei para vocês lá no começo, que é a reputatio e a tractatio, né? Que é o tratamento entre os conviventes e a convivência, né? Antes destacados, havidos em conta os critérios de reputação e do tratamento, antes destacados que podem ser demonstrados por todos os meios de prova, como testemunhas e documentos, sejam eles públicos ou não. Então ele está dizendo aqui que você realmente tem que provar exatamente esses dois requisitos, com testemunhas, com documentos, com provas, e daí, mais uma vez, o que eu continuo afirmando para vocês, a grande dificuldade de vocês provarem, porque é muito subjetivo. Aí, continuando, ele diz o seguinte, ó, tais critérios também servem, agora ele vai fazer a diferenciação novamente entre união estável e namoro qualificado. Aí ele diz o seguinte, tais critérios também servem para diferenciar a união estável do chamado namoro qualificado, aquele que se prolonga por muito tempo, mas não chega a apresentar todos os requisitos essenciais para que a família presente esteja configurada. Então, pessoal,
olha aí, muita gente mandando, acenando aqui para mim. Que bacana, muita gente acompanhando, Ney Barroso. Que legal, pessoal. Denise Linhares, a Raíssa. Ô, pessoal, bacana. Muito obrigado aí por vocês estarem prestigiando aqui a live, né? E muito legal estar com vocês aqui hoje. Então vamos lá. E aí, pessoal, vocês viram da importância desse nosso tema, né? Nós temos também um julgado aqui do nosso Tribunal de Justiça. Eu fui pesquisar mais a fundo, né? E nós temos um julgado do nosso tribunal em que o casal também pleiteou a existência, o reconhecimento da união estável, e o tribunal ao final concluiu que eles não conseguiram comprovar essa união estável, e o nosso tribunal local acabou achando que se trataria de um namoro qualificado e não uma união estável, né? Daí para vocês verem da grande dificuldade. Inclusive, eu já estou adiantando para vocês que o nosso tribunal, já na linha dos demais, também já vem adotando essa jurisprudência e da existência do namoro qualificado como uma realidade, né, para diferenciar da união estável. Então vejam bem que se vocês forem entrar com um pedido de reconhecimento de união estável, vocês vão ter que ir realmente muito bem munidos de provas, testemunha, etc, etc e etc, né? E daí porque a importância dessa live de eu adverti-los sempre, né? Quem puder, pessoal, quem achar que não é um trabalho, que não é conveniente, né? Legaliza a tua união estável, né? Que é muito melhor. Ou então, quem está vivendo uma relação de namoro, não tem a intenção de família, está surgindo um instrumento hoje super moderno, que muitos advogados já têm feito, já está virando regra na nossa sociedade, que é o tal do contrato de namoro. Tem muita gente que já está fazendo contrato de namoro. Isso já no Rio, São Paulo, já tem a rodo aí nos cartórios, o pessoal fazendo contratinho de namoro exatamente para numa eventualidade, numa separação, numa coisa, você ter como provar que aquela relação, apesar de que esse contrato de namoro ele também é questionável, né? Mas de uma certa forma já é um caminho, né? Já é uma prova que, se você não pretende dividir seus bens, nem deixar pensão, nem pagar, nem partilhar bens, né? Etc, etc, você faz esse contrato de namoro e deixa já tudo bonitinho, tudo acertadinho, para que, se você não tem intenção de configurar uma união estável. E aí, pessoal, só para a gente finalizar, para quem pensa, né, também que a união estável não traz aqueles mesmos obrigações, né, aqueles mesmos deveres do casamento, de lealdade e fidelidade, gostaria só de dizer para vocês que vocês também estão muito enganados, né? Porque, olha, no artigo 1724, esse artigo ele consta exatamente do título que regulamenta a união estável. Ele diz o seguinte, ó: as relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos deveres. Para vocês verem, ó, a união estável também existem deveres de lealdade, respeito, assistência, de guarda, de sustento e educação dos filhos. Então, a união estável, mesmo ela não sendo legalizada, pessoal, segundo a nossa lei, você também tem deveres que devem ser cumpridos. Está aqui na lei, artigo 1724. E o regime oficial de bens da união estável, ele está lá no artigo 1725, né? Para quem não sabe, se você está convivendo numa união estável, você pensa que você não existe um regime de bens regendo aí a união de vocês, né? Eu tenho a triste notícia, ou a feliz notícia, de dizer para você que a união estável possui um regime próprio, que ela seja formalizada ou não, porque está na lei. E ela diz que é o seguinte, ó, segundo o artigo 1725, na união estável, salvo o contrato escrito, que seria aquele contrato de namoro, né? Salvo o contrato escrito entre os companheiros, ou no próprio contrato de união estável, né? Na escritura pública de união estável, né? Se você nessa escritura pública não tiver escolhido outro regime de casamento para a união estável, aplica-se às relações patrimoniais, que são com relação aos bens, no que couber o regime da comunhão parcial de bens. Então, pessoal, perante a lei, perante o Código Civil, o regime de bens oficial para quem convive em união estável
é o regime da comunhão parcial de bens. Então tudo que vocês adquirirem do momento que vocês se uniram dali para diante, né, onerosamente, com a ajuda de ambos, né, com o trabalho de ambos, vai ser partilhado de forma igualitária, 50% para um, 50% para outro. Então, a partir do momento que você passa a conviver com a pessoa e que você preenche todos os requisitos, aqueles requisitos do artigo 1723 que configuram a união estável, o seu regime de partilha de bens é o da comunhão parcial, né? Que dá direito aos conviventes a 50% de tudo que vocês amearam da constituição da união estável para frente. O que cada um tinha para trás pertence a cada um, né? Só vai ser dividido entre o casal o que foi amealhado da constituição da união estável para frente. Independentemente da união estável de estar firmada, formalizada por escritura pública, ou um contrato ou qualquer outro tipo de documento que o casal tenha resolvido firmar, tá bom? Então, pessoal, espero que a nossa live tenha trazido algum proveito para vocês. Eu vou aqui só para resumir tudo, né? Resumir, para a gente terminar, resumindo, aqui eu teria para dizer para vocês que o que diferencia realmente a união estável do namoro qualificado é aquela intenção de formar uma família, né? É o que realmente diferencia o namoro qualificado, mas que até você provar isso aí, né, é uma coisa bem difícil, né? Vai depender muito do caso concreto e são requisitos bem subjetivos. A depender do tribunal, se você derrapar aí num requisito desse aí, é capaz de você não ter a sua união estável reconhecida e você não ter os direitos, né, que a lei permite a quem está sobre esse regime, né? E que mais? Eu vou deixar aqui para vocês toda a legislação. Por sinal, eu acho até melhor eu já aqui no próprio vídeo, aqui nessa live eu vou deixar para vocês. Então, aonde que está a união estável? Primeiramente, eu vou logo dizer para vocês que é para ficar tudo bonitinho, né? Ficar logo um serviço completo. Então, a união estável surgiu com a Constituição de 1998. Ela está lá no parágrafo 3º do artigo 226. Ela foi regulamentada pelo artigo 1723 do Código Civil. O artigo 1725 traz o regime da comunhão parcial de bens como regime oficial para a união estável. Na união estável você também tem os deveres de lealdade, respeito, assistência, guarda, sustento e educação, né? No regime da união estável você também se submete a esses deveres, está na lei, né? E os requisitos para a constituição da união estável, como eu já disse para vocês, apesar de estarem na lei, eles são bem subjetivos, vai depender muito do caso concreto e da habilidade do seu advogado de comprovar esses objetivos, que são que a união seja pública, seja contínua, seja duradoura e que tenha o objetivo ou a intenção de constituir uma família. Beleza, pessoal? Artigos, Código Civil, Constituição 226, parágrafo 3º, Código Civil, artigo 1723, o 1724, o 1725 são os mais importantes, e aquele julgado do STF na ADI 4.277 do DF, do Distrito Federal, e na ADPF 132 do Rio de Janeiro, em que o plenário do STF estendeu, né, esse conceito de entidade familiar também aos casais homoafetivos. Tá joia? Bom, pessoal, espero que eu tenha conseguido atingir aqui o objetivo de trazer para vocês esses esclarecimentos. Então já está todo mundo sabendo o que é namoro qualificado e o que é união estável. Eu acho que não existe mais dúvida. Eu deixo aqui, eu gostaria de encerrar deixando um grande abraço e mais uma vez agradecer a contribuição de todas as pessoas que me mandaram essas perguntinhas, né, essas ideias para a gente fazer mais essa videoaula que eu transformei numa live. E espero mais temas interessantes, podem me enviar mais temas interessantes para que a gente possa desenvolver mais lives ou videoaulas iguais a essas. É sempre um prazer estar com vocês aqui em conjunto, tá bom?
Então um grande abraço a todos, fiquem com Deus, boa noite, tchau, tchau, pessoal. Agora deixa eu ver como é que eu paro esse negócio aqui. Eu nem sei como é que essa primeira live que eu faço aqui, e aí quem puder me ajudar como é que eu termino esse negócio, eu não sei onde é que eu clico aqui, deixa eu ver, eu não sei nem se eu ainda tô, peraí, vamos lá, como é que eu termino isso aqui, pessoal, essa live? Eu acho que é só eu clicar aqui nesse xizinho, né, eu termino a live, vamos lá. Então pessoal, tchau, tchau, vou lá, vou desligar aqui, um grande abraço para todos.